O que será que cabe dentro de uma caixa? Ideias, pensamentos, sonhos e muitos resultados. Aqui na TV Câmara Taubaté, a gente tem uma revista quinzenal de variedades que ouve a participação de vários especialistas em muitos assuntos. Além disso, nesta edição do Dia das Crianças, a gente vai conhecer os talentos esportivos aqui de Taubaté. Crianças e adolescentes se dedicam à arte do esporte. E entre esses talentos, a Sara Pimenta, de apenas 11 anos, que é atleta de ginástica artística. Esses e outros talentos, a partir de agora, em mais uma edição do Fora da Caixa. A gente começa esta edição do programa Fora da Caixa aqui no Parque Monteiro Lobato, porque fica aqui o centro de treinamento da ginástica em Taubaté. E a gente está conhecendo os talentos esportivos de crianças e adolescentes. E agora a gente vai conhecer um pouco mais da história da Sara Pimenta, que tem apenas 11 anos e já é atleta da ginástica. Sara, como é que começou a sua paixão pela ginástica? Quantos anos você tinha e quantos anos você já faz essa atividade? Eu comecei a ginástica com 6, 7 anos. E eu faço ginástica há 4 anos e quando mais nova eu era muito elástica, eu fazia estrela, eu conseguia fazer algumas coisas. Daí a minha mãe pensou em colocar eu na ginástica, daí eu comecei a fazer e eu fui evoluindo e cheguei até aqui. E aí, desde que você começou a praticar ginástica, como é que foi o seu encontro com os aparelhos, com o solo? O que você mais se identifica, o que você mais gosta? Eu gosto mais do solo e da paralela, porque a paralela tem movimentos bem legais e o solo tem a série que é muito bonita. E eu comecei a me encaixar nos aparelhos, comecei a fazer os exercícios. Alguns eu tinha medo, mas agora eu consigo fazer. Hoje a ginástica está muito em alta aqui no Brasil. Na verdade, sempre foi uma modalidade que a gente sempre acompanhou para as Olimpíadas, principalmente. Hoje está muito em alta por causa da querida Rebeca Andrade. Ela te inspira e tem outras pessoas também que te inspiram nessa modalidade? Eu me inspiro na Rebeca, na Flávia, na Jade, em todas. E você pensa, por exemplo, futuramente estar competindo numa Olimpíada representando o nosso país? Sim. O que você planeja para o seu futuro? Eu planejo estar em umas Olimpíadas, competindo pelo Brasil, ganhando várias medalhas de ouro. Para quem está assistindo a gente agora, Sara, às vezes tem um menino, tem uma menina que tem mais ou menos a sua idade, também está procurando algum esporte, quer se engajar. Quais dicas você deixa para essa criança, esse adolescente fazer ginástica? Como que ele pode começar e como que ele pode gostar cada vez mais da modalidade? Assim, primeiro ele tem que fazer as inscrições aqui na ginástica e depois ele vai para a escolinha, que é tipo um treinamento, só que mais novo para as crianças irem aprendendo cada vez mais. Daí depois tem a turma avançada, daí tem o pré-treinamento, que é quase perto do treinamento na modalidade que eu tô. E daí na escolinha eles vão começando a fazer algumas coisas. Daí no avançado eles vão fazendo mais coisas ainda, no pré-treinamento também vão fazendo mais coisas até chegar no treinamento, que é bem complexo, que tem várias coisas que a gente chega próximo das meninas que competem nas Olimpíadas. A Sara Pimenta já começou a competir neste ano de 2024. Sara, como que é a sua rotina de treinos e como que você se dedica para ter bons resultados? Eu não gosto de chegar muito atrasada aqui. Então eu me esforço para não chegar atrasada. Tipo assim, a gente começa com a rotina de treino é assim. A gente começa com aquecimento, daí depois a gente tem um circuito que a gente faz para aquecer mais, e daí depois a gente começa a fazer os aparelhos. E aí você treina todos os dias e qual é a quantidade de horas que você treina? A gente treina todos os dias, 3 horas. Hoje a Sara preparou uma sequência aqui para a gente apreciar o trabalho dela e o talento também dessa jovem promessa do esporte brasileiro. Sara, o que você vai apresentar para os nossos telespectadores? Qual que é a sequência de aparelhos? Solo, salto, trave e paralela. Então agora na sequência a gente vai acompanhar essa série aí de movimentos, de manobras e exercícios que a pequena Sara vai apresentar para a gente. Pequena no tamanho, mas gigante no talento.
Então a gente acompanhou essa série de exercícios aí que a Sara prometeu e fez e cumpriu pra gente, hein, Sara? Bem difícil, parabéns aí pelo resultado, viu? Obrigada. Quero desejar para você bastante sucesso aí na sua trajetória profissional e que você tenha um futuro brilhante. E pra gente encerrar, deixa uma dica, uma mensagem para quem quer praticar ginástica. Olha, ginástica é difícil, não é fácil, mas você tem que ter gosto para continuar a fazer, porque tipo, se você fizer, tipo, eu quero fazer, gostei, daí você vai indo avançando cada vez mais. Esse foi o nosso papo então com Sara Pimenta, atleta de ginástica. Parabéns e até uma próxima oportunidade. Obrigada. E agora a nossa caixa tá chamando, significa que tem informação de especialista. A gente segue então com a dica daí. Caixa recebida, vamos ver qual que é o assunto de hoje. Quais pets são recomendados para crianças menores de 6 anos? Que legal! Dia das Crianças tá aí, então vamos preparar umas dicas. Eu sou a doutora Lana e tá no ar o Mundo Pet. Dia das Crianças tá aí, se você tem a intenção de adquirir um pet para fazer parte da sua família, fica atento às dicas. A primeira dica é acerca do temperamento do animal e o temperamento do seu filho. Algumas raças dóceis que costumam se dar bem com crianças são, por exemplo, o Golden Retriever, o Labrador, o Spitz alemão ou da Pomerânia, o Shih Tzu, o Lhasa Apso, essas raças que estão mais para dentro de casa e são raças que gostam de brincar e interagir. Se seu filho tem um comportamento mais agitado, ele é hiperativo, a dica é que você fique sempre de olho nas interações, para que não possam ocorrer machucados tanto no animal quanto no seu filho, principalmente se você tem a intenção de adquirir alguma raça um pouco maior, como é o Labrador ou o Golden. Outra coisa para se atentar é em questão do seu tempo de dedicação para esse animal e do seu filho também, né? Porque a gente vai precisar interagir, fazer companhia para esses animais e o espaço que você tem também. E isso vai influenciar na espécie, se é um gato, se é um coelho ou se é um cachorro, no seu espaço, na sua casa, no seu apartamento, se você tem quintal, se você mora em um apartamento pequeno, se você vai ter tempo para levar esse animal para passear, para ir ao parque, ao pet shop e até no veterinário, né? Lembrando que é um presente, mas a gente tem que cuidar sempre da saúde desses animais. Manter a vacinação em dia, principalmente dos filhotes. No protocolo vacinal, não deixar esse animalzinho sair na rua antes de finalizar, para que ele não adquira doenças e precise ficar internado ou de cuidados mais intensivos. Outro assunto é acerca de brinquedos dentro de casa. Se você adquirir um animalzinho filhote, ele vai ser extremamente hiperativo e pegar tudo que ele vê pela frente, como roer móveis, roupas, meias, e a gente tem que sempre se atentar a isso para que ele não coma coisas que não deva. Então, por isso, você tem que deixar a sua casa sempre com bastante brinquedos, bolinhas, mordedores, ossinhos e sempre levar esse animal para passear. Os pais sempre têm que lembrar também da importância da presença deles, apesar do animalzinho ser da criança, aproveitar para que eles criem responsabilidades, ajudem com a alimentação, limpeza das necessidades desses animais. Os pais não podem esquecer que a maior responsabilidade é deles. Então, vacinação, cuidados, lembrar sobre comprar o alimento, horário de alimentação, cuidados com a saúde é sempre inteira dos pais. Essas foram as dicas de hoje. Eu desejo a todos um feliz Dia das Crianças. E agora que o assunto está fora da caixa, eu devolvo ela para você. Muito obrigado à nossa especialista por essas dicas importantes neste programa especial sobre o Dia das Crianças. E agora a gente continua entrevistando os talentos esportivos aqui de Taubaté. Agora a gente está no Ginásio Mantiqueira de Escalada Esportiva e eu vou conversar com Miguel Abreu, que é praticante e atleta de escalada esportiva. Miguel, tão jovem, 14 anos, né? E como é que começou essa paixão pela escalada? Minha paixão pela escalada começou em 2021. Eu era uma criança muito sedentária, né? Período de pandemia. E eu fazia pilates com a minha mãe, aulas de pilates.
E minha professora de Pilates me indicou aqui o ginásio aqui de Taubaté, o ginásio comercial. E aí eu comecei a praticar, vim na pandemia, e aí minha paixão começou, e aí até agora. Miguel, quando a gente fala de escalada esportiva, a gente está falando de uma modalidade que gasta-se muita energia e exige também muita energia, né? É ideal, então, para uma pessoa, uma criança, um adolescente que é hiperativo? Com certeza. A escalada, ela gasta muito dessa energia. A pessoa que ela é muito hiperativa, às vezes tem problema de foco na escola, na hora dos estudos, a escalada é muito importante nesse quesito de foco, uma pessoa que ela tem hiperatividade. Eu acho que você começou talvez como uma brincadeira, como um hobby, como um passatempo, e isso virou uma profissão, né? Você imaginou que chegaria tão longe? Eu não imaginei que chegaria tão longe, tanto que quando eu conheci a escalada eu não tinha noção do quão grande ela era, mas eu sempre imaginei que eu queria ser um escalador para minha vida, assim. Quando eu comecei a fazer, eu comecei como hobby e eu pensei, esse hobby vai ser para a vida inteira. Aí que eu comecei a aprofundar meu conhecimento pela escalada e agora eu sou atleta oficial. Miguel, como é que foram os seus primeiros torneios, seus primeiros campeonatos? Meus primeiros torneios, meus primeiros campeonatos, eu tinha uma certa insegurança, porque eram os meus primeiros, né? Eu não sabia se eu ia me dar bem, como é que era um campeonato escalado, as regras eu também não sabia direito. Mas eu comecei a fazer muitas amizades na escalada. A escalada é um esporte muito unido. O pessoal é muito unido na escalada, tem vários ciclos de amizade. E eu comecei a fazer bastante amizades e agora nos campeonatos que eu participo, eu sempre tenho uns amigos para acolher, para conversar, para discutir sobre escalada, né? Isso é muito interessante do esporte. Miguel, quais federações você faz parte e quando foi sua primeira federação? Minha primeira federação foi pela ABE, que é a Federação Brasileira de Escalada Esportiva, que nesse ano agora ela se tornou Confederação Brasileira de Escalada Esportiva por causa da Federação Paulista de Escalada Esportiva. Eu sou federado ambos das duas e para ser federado, assim, tem que participar dos torneios, dos campeonatos, representar o esporte, representar a cidade. E para se federar, você faz uma inscrição no site e eles te aprovam. Quais foram os seus melhores resultados, suas melhores marcas? Quais campeonatos que você mais se destacou? Bom, vamos um pouquinho mais do passado. Ano passado, que foi meu primeiro campeonato brasileiro, eu fui finalista do campeonato brasileiro, fiquei em 4º lugar do Brasil, do Sub-14. Eu era juvenil C na escalada, Sub-14 em idade. E esse ano agora eu estou no Sub-16, do juvenil B, e eu fiquei em 3º lugar do ranking paulista. Atualmente eu estou em 3º lugar. E eu fui 4º lugar do Brasil, estou em 4º lugar no ranking brasileiro de escalada. O Miguel ele faz parte do FADAT, né, que é o Fundo de Amparo ao Desporto Amador aqui da cidade de Taubaté, programa feito pela Prefeitura Municipal que beneficia vários atletas. Desde quando você é atleta do FADAT e isso fez diferença na sua profissionalização? Desde o início desse ano eu sou atleta do FADAT e, cara, é impressionante como faz diferença, né? É um auxílio, assim, principalmente porque tem muitos campeonatos na Copa Brasil, tem que viajar o Brasil inteiro e a ajuda financeira que eles dão faz muita diferença na hora de comprar equipamento, manutenção, viagem e tudo. Miguel, escalada esportiva é um esporte fora da caixa, diferentão de tudo que a gente já conheceu? Muito fora da caixa, bem maluco, muito legal também. Você preparou agora uma série de manobras, podemos dizer assim? Eu preparei uma série, pode ser ditos como manobras, exercícios, que eu vou fazer 5 vias de boulder, uma de pulo, algumas de pulo, outras de equilíbrio e uma de resistência também. Então a gente vai acompanhar agora essa série aí de manobras, exercícios que o Miguel preparou pra gente aqui no nosso Fora da Caixa.
Então você acompanha essa série de exercícios que o Miguel fez aqui no programa Fora da Caixa. Miguel, parabéns aí pela resiliência, pela resistência, viu? Obrigado. Tem que ter muita força para praticar escalada, né? Sim. E qual que é o segredo aí para quem quer começar na escalada? Qual é o incentivo que você deixa? O incentivo que eu deixo é nunca se desanime e sempre mantenha o foco, nunca pense que algo que é muito difícil, você nunca vai alcançar ele. Também não tente uma via de boulder ou de corda muito mais dura, porque não vamos dar um passo maior que a perna, né? Sempre vamos progredir e na escalada é assim, sempre uma progressão pequena ou grande, dependendo das vezes. Qual que é o segredo então para praticar escalada? É força, é jeito, é inteligência, é raciocínio? O que você considera que é o primordial? É o foco. O foco. Se você é uma pessoa dedicada, resiliente, disciplinada, você pode qualquer coisa, pode ser fraco, vai ficar forte, você pode ser desatento, vai ficar focado. Porque é isso, né? Qualquer esporte, a disciplina sempre ganha. Miguel, a escalada esportiva já faz parte do circuito olímpico, né? Quais são seus planos para daqui a 4 anos, 2028 ou talvez para 2032? Bom, eu espero que nas próximas Olimpíadas eu já faça parte da seleção brasileira de escalada. Eu já vou estar com 18 anos e é a idade que dá para ir para as Olimpíadas. E eu pretendo ir para lá para ganhar experiência, tudo, né? Mas principalmente também aparecer no pódio, ou pegar um ouro, né? Miguel, parabéns então aí pela sua trajetória, por essa dedicação que você teve, né? Começou como algo para fugir do sedentarismo, mas hoje é profissional e representa muito bem o nosso país, viu? Sucesso! Muito obrigado! E agora a gente segue o nosso programa que tem dica de especialista relacionada à saúde. Vamos acompanhar? Segue daí, a caixa é contigo! Agora que eu já estou com a caixa, vamos ver qual é a pergunta. Quais são as dicas para o cuidado da saúde feminina? Meu nome é Marcela Espinacé, eu sou médica de família e comunidade e agora está começando o quadro Saúde em Dia. Quando a gente fala de saúde da mulher, o primeiro ponto que a gente deve falar é justamente a prevenção do câncer de colo de útero e o câncer de mama. A prevenção do câncer de mama deve ser feita com o exame de mamografia, segundo o Ministério da Saúde, a partir de 50 anos até os 70, a cada 2 anos. É claro que a gente tem algumas orientações diferentes, dependendo de qual sociedade que está seguindo. Algumas mulheres podem começar esse rastreamento antes, por exemplo, com 40 anos, mas sempre com a mamografia. E o segundo ponto é o câncer de colo de útero, que deve ser feito com aquele exame chamado Papa Nicolau ou preventivo. Esse exame deve ser feito também, segundo o Ministério da Saúde, a partir dos 25 anos até os 64. Nos 2 primeiros exames, se der tudo certo, esse intervalo pode passar de 3 a 3 anos, então não é algo muito difícil de manter em dia. Se você não está com esses exames em dias, procure um médico para atualizá-los, porque é muito importante fazer essa detecção precoce desses cânceres, porque muitas vezes, quando a gente detecta antes, a gente vai conseguir fazer um tratamento adequado. Outro ponto importante na saúde da mulher é quando chega aquela época do climatério ou a perimenopausa, em que a mulher acaba tendo sintomas bem desagradáveis. Insônia, alteração de humor, calores pelo corpo. E temos algumas dicas de uma vida saudável que podem ajudar a reduzir esses sintomas. Como, por exemplo, uma prática de atividade física regular, 150 minutos na semana, pode ser qualquer tipo de movimento. Caminhada, academia e também uma alimentação equilibrada, com frutas, verduras, legumes, fibras e sempre evitando os alimentos ultraprocessados. Dessa forma, além de ajudar a diminuir os sintomas da perimenopausa, você também vai estar se prevenindo das doenças cardiovasculares, que apesar de ser pior nos homens, também é muito comum nas mulheres. E por um último ponto, que não é menos importante, seria o caso da osteoporose. A mulher, a partir de 65 anos, tem indicação de fazer um exame para procurar se os ossos estão fracos. A osteoporose, em resumo, é o enfraquecimento dos ossos que acaba levando a fraturas. Então, se a gente consegue detectar esses ossos que são fracos e fazer o tratamento a tempo, a gente pode aí prevenir essas fraturas e melhorar muito a qualidade de vida das mulheres aí com uma idade mais avançada.
Espero que essas dicas tenham te ajudado e que você possa ter a saúde em dia e uma melhor qualidade de vida. Agora que esse assunto está fora da caixa, eu devolvo para vocês. Muito obrigado ao nosso especialista pelas dicas e informações. E a gente continua o nosso Fora da Caixa conhecendo os talentos esportivos de Taubaté. Agora eu vou conversar com a Duda Rico, que tem apenas 7 anos, é uma das promessas do skate aqui na cidade. Oi Duda, tudo bem contigo? Sim. Como é que começou a sua paixão pelo skate? A minha amiga da minha antiga escola começou a andar de skate e eu quis tentar. Eu continuei, até hoje ela saiu do esporte. Você via ela andando de skate, então você se apaixonou pela modalidade, mas antes disso você assistia pela TV, via pela internet, por exemplo? Sim, assistia. E aí você está treinando há mais ou menos 2 anos, né? Conta pra gente como é a sua rotina de treinos. Eu treino quase todo dia. Eu treino segunda, terça, sexta, sábado e domingo. Ou seja, é uma rotina de atleta mesmo, né? Sim. E você já está competindo, você já saiu de Taubaté, foi para algumas competições, torneios, conta pra gente. Sim, eu já saí lá em São Paulo, lá no School Skate Park, eu fiquei em primeiro lugar lá. Você compete em qual categoria, só pra gente saber? Infantil. Infantil? E você conquistou o primeiro lugar, né? Sim. Quem são suas referências no skate, Duda? Pro street eu gosto bastante da Raíssa Leal, mas pra minha modalidade eu gosto bastante da Raika. A gente que só vê o skate assim, a gente não conhece. Qual que é a diferença do street pro parque? Conta pro nosso telespectador. O street, ele tem mais... Ele tem... É como se fosse na rua, assim, no dia a dia? Sim. Ou seja, ele tem rampa, tem escada. Rampa, corrimão, escada. Mas o bowl, ele é uma piscina. Essa pista que a gente está aqui no Jardim das Nações é uma piscinona, né? Sim. Aí como é que é chamada essa modalidade? É o bowl. Bowl. O parque. O parque, né? Sim. E onde você projeta estar futuramente? Por exemplo, tem muitas meninas da sua idade que vão para as Olimpíadas muito cedo, né? Quando já são adolescentes. Você pensa em futuramente para as Olimpíadas, por exemplo? Sim. Eu penso quase todo dia. E qual que é o seu sonho, assim? É chegar numa Olimpíada pelo parque, pelo street? Meu sonho é chegar em uma Olimpíada pelo parque mesmo. E para quem está assistindo o nosso programa agora, seja um menino ou uma menina, que dica que você dá para começar no esporte? Assim, por onde tem que começar? O que tem que ter de acessório? É difícil ter um skate? Conta pra gente aí. O que precisa ter? Você tá com um capacete, por exemplo, tá com uma cotoveleira? Você precisa de todos os equipamentos. E quais são esses equipamentos? A bundeira, o capacete, o wishing guard, que eu não tô usando agora, a cotoveleira e a joelheira. E o skate, ele é personalizado para cada atleta? Você tem um skate específico para você? Muda de peso, de tamanho? Sim, o meu é 8, pode ter 8,5, 8,25. Quem que é o seu treinador? O Cipriano. E qual foi a última manobra que ele te ensinou? O transfer, que é você passar de uma pista para outra. E é difícil? Nem tanto. Duda, como que é conciliar, né? Estudar, ter um esporte, você consegue fazer isso muito bem? Sim, eu saio da escola, eu já vou me arrumando para os treinos. E aí você sempre chega empolgada nos treinos? Sim. Se tiver uma prova na escola e tiver um treino, o que você prioriza? A prova. Por quê? Porque eu não posso ficar burra. Lembrando, né, assim como a Duda, que é uma atleta jovem, quando você estiver num esporte também é importante você conciliar tanto os estudos quanto os esportes, mas dar preferência aos estudos porque ele é a base e garante o seu futuro. E agora a Duda Rico, de apenas 7 anos, preparou uma série de manobras para a gente acompanhar aqui direto de Taubaté. Duda, o que você preparou, o que a gente vai ver a seguir? Eu vou mandar fake variar, o blend to fake, 50 back, olho de front. Então vamos lá, vamos acompanhar então essa pequena jovem talento aqui do esporte de Taubaté.
Arrasou, hein, Duda? Parabéns, viu? Obrigada. Mandou super bem. Você já é uma atleta de skate e projeta aí para as Olimpíadas e tá muito feliz do que você tá fazendo, certo? Sim. Então eu quero que você deixe uma mensagem agora para as crianças de Taubaté. O esporte é muito bom. Eu adoro fazer, por exemplo, você pode jogar bola, andar de skate, qualquer coisa. Vai ser no esporte, em qualquer esporte que você achar melhor, você tem que estar feliz para você fazer ele. Eu quero desejar bastante sucesso para você, um futuro brilhante, não só nos estudos, mas também nos esportes. E um dia que você estiver nas Olimpíadas aí, ou qualquer outro campeonato, quiser participar aqui da nossa programação, entre em contato com a gente que a gente vai estar à disposição para você, tá? Então tá bom. Aproveita agora, então, manda um beijo e um abraço para todas as crianças de Taubaté. Um beijo, um abraço para todas as crianças de Taubaté, se dediquem ao esporte. E assim, com essa jovem promessa do esporte, a gente encerra mais uma edição aqui do Fora da Caixa, a sua revista quinzenal de variedades aqui da TV Câmara Taubaté. Muito obrigado pela sua companhia e não esqueça de pensar e agir fora da caixa. Até o nosso próximo encontro.